Eu sei que a raça humana era um pouco sanguinária no passado, tipo, tortura pública costumava ser uma forma de entretenimento, mas ainda bem que a humanidade evoluiu um pouco ao longo dos séculos. O MMA também era um pouco extremo quando começou, com direito a soco no saco, tiro de meta, cabeçadas e puxões de cabelo sem infringir qualquer regra. Vocês já devem ter percebido que os eventos de MMA se preocupam um pouco mais com a integridade física dos atletas hoje em dia. Esmagar ininterruptamente as bolas do adversário não leva a lugar nenhum. Foi por isso que criamos as regras, o que mais tarde levou às regras unificadas do MMA. O esporte ainda é mais perigoso do que entrar em um carro com John Jones, mas as regras sem dúvidas o deixaram um pouco mais seguro. É claro que sempre existem aquelas pessoas que não seguem as regras ou dão um jeitinho só pra meter a porrada em alguém. Priscila Pedrito é o caso mais recente deles, tentando arrancar os olhos de Gillian Robertson no UFC 269. Pelo menos ela se desculpou, mas isso não muda o fato que ela vacilou feio demais. Mostrar arrependimento foi um primeiro passo na direção certa, coisas que os 10 lutadores desse vídeo nem tentaram fazer. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que quebraram as regras sem nem se importar. Número 10, Conor McGregor. Os fãs de MMA mais apaixonados seriam capazes de voltar no tempo e apontar pelo menos umas 10 faltas que Conor cometeu na luta contra Khabib. Algumas maiores, outras menores, mas eu tenho certeza que na cabeça do Conor é tipo futebol americano na prisão. Você pode empurrar forte e agarrar na roupa do adversário que não será trapaça, apenas um recurso. Pois é, mas as regras existem por um motivo, fera. Ele cometeu várias infrações ao longo da luta, incluindo agarrar o short do russo e socá-lo na parte de trás da cabeça, enquanto estava no chão, além de dar uma joelhada no rosto enquanto estava de costas, enganchar os dedos dos pés na grade e enfiar os dedos na luva do Khabib. Isso não impediu que Khabib esmagasse o Conor assim que ele o prendeu contra a tela, mas atrapalhou um pouco. Se você acha que Conor se desculpou por todas essas faltas, até parece, né? É claro que não, ninguém se machucou, mas foram faltas óbvias e um completo desrespeito às regras do esporte. I just don't give a fuck! Ainda assim, eu tenho certeza de que todo fã irlandês vai defender o cara nos comentários desse vídeo. Número 9, Hit Herring. Hit Herring era um lutador comum de MMA. Ele não era muito sujo ou famoso por trapacear ou algo assim, e lutou contra alguns dos melhores do mundo no Pride e no UFC, mas perdeu a linha durante um evento de fim de ano do K1 Dynamite. Eu sei que é difícil acompanhar esses eventos de Réveillon em meio às bebedeiras e festas, e muitas vezes as pessoas ficam se agarrando e beijando como se não houvesse o amanhã, mas vamos evitar de beijar qualquer um e pegar doenças, beleza? Bem, de volta ao tópico aqui do vídeo, o adversário de Herring era Yoshihiro Nakao, que aparentemente se deixou levar pelo espírito de ano novo e aproveitou enquanto o árbitro dava as instruções pré-luta para lascar um beijo assanhado na boca de Herring. O americano respondeu com um soco bem dado no queixo do rapaz, que parecia ter viajado no tempo direto para a ressaca pós-Réveillon. Herring foi desclassificado na hora e se justificou em entrevistas, abre aspas, ele tentou me beijar nos lábios como um homossexual, eu não sou gay, fecha aspas. O corner de Nakao correu para cima do americano para brigar, mas a equipe dele também entrou no ringue e o pau quase cantou. Herring foi desclassificado e Nakao se tornou o primeiro lutador da história a vencer um duelo com um beijo. O amor é poderoso, meu amigo. A comissão eventualmente decidiu anular o resultado por completo, já que beijar era contra as regras unificadas do MMA. Hit disse mais tarde que não gosta do olho no olho com os adversários, mas Nakao obviamente curte. Número 8, Rosimar Toquinho. Alguém tá surpreso que o Toquinho tá nessa lista? É claro que não, né? O Toquinho é famoso por segurar finalizações mesmo quando o juiz manda parar e de enfiar o dedo nos olhos dos adversários, além de exagerar nos treinos. Ele chegou a ser banido pelo UFC por causa de várias polêmicas. Não me levem a mal, mas eu me amarro no estilo desse cara. O cara é bombadão e tem um jogo de finalizações absurdo, mas simplesmente não consegue parar de quebrar as regras. O lance que mais chamou a atenção foi na sua luta pelo título do WSOF contra Jake Shields. Ele fechou com o evento depois de ser expulso do UFC e anotou 2 finalizações por chave de calcanhar em 2014, o que o levou à disputa de cinturão no ano seguinte. Eu tenho certeza de que Jake Shields sabia muito bem da fama do brasileiro, mas fazer o quê? Fato que isso só fez com que o americano quisesse bater ainda mais nele só pelas merdas que ele aprontou ao longo dos anos. Eu provavelmente teria desistido só de saber que o árbitro seria Steve Mazzagatti. A luta foi horrível, mas não foi por falta de ação, e sim porque Toquinho pensou que seria uma boa ideia afundar seus polegares nos
os olhos do adversário várias vezes. Eles incharam pra caramba e Jake estava mais bolado de perder um olho do que ganhar a luta em si. No fim, o Toquinho fez o rival bater com o Kimura, mas novamente se recusou a soltar o golpe na hora. Toquinho torceu ainda mais o braço do rival, mesmo com o árbitro batendo nas suas costas. Ele disse que tudo aconteceu no calor do momento e pediu desculpas em um longo post no Facebook, só que na verdade não pediu desculpas propriamente dito. Ele culpou o árbitro por teoricamente estar mal posicionado e disse que sua consciência estava limpa, dizendo que as dedadas nos olhos foram sem querer e tendo a audácia de completar que atitudes violentas só atrapalham o esporte. O cara quebrou as regras e não se desculpou, mas pelo menos perdeu o cinturão e foi demitido logo em seguida. Número 7, Renato Babalu. Babalu costumava ser um lutador popular no UFC no início dos anos 2000. Ele não era um grande astro nem nada disso, mas era conhecido por já ter passado pelo UFC antes de ter lutado no Japão, o que fazia dele uma figura um tanto quanto carismática, mas sim, ele quebrou as regras contra David Heath no UFC 74 e simplesmente cagou pra isso. O Babalu estava enfiando a porrada no ground and pound nos 2 primeiros rounds e abriu um corte profundo na testa de Heath. Tava saindo tanto sangue que poderia alimentar uma família de vampiros. O Babalu então partiu pro Katagatame e o cara desistiu. Eu não sei o que você faria nesse momento, mas o nosso querido árbitro Mazzagatti, sempre ele, tentou separar os dois, mas não conseguiu. O Babalu só saiu dali quando o Hit apagou de vez. Os dois tinham falado muita merda um pro outro antes da luta, mas isso não significa que você deve ignorar as regras e toda a decência do esporte, né? O Babalu conseguiu piorar as coisas na entrevista pós-luta. Os fãs estavam vaiando pra caramba, então o brasileiro decidiu dizer que o rival mereceu porque o chamou de filho da puta. Dana White disse que aquilo era completamente inaceitável e demitiu o Babalu. O maluco era popular, mas os fãs se viraram contra ele rapidinho. O Babalu nunca mais lutou no UFC depois disso. Número 6, Gilbert Yvel. Gilbert Yvel era um holandês grandão que fez barulho no MMA japonês no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele passou por praticamente todo o grande evento de MMA que você pode imaginar e até os que você nem imagina, já que as comissões pararam de licenciá-lo para eventos decentes. E sabe por quê? O cara era simplesmente incapaz de seguir qualquer conjunto de regras e tinha um aparente desdém pelos árbitros, com uma tendência de dar uma de maluco estilo Rampage Jackson. Os casos mais bizarros incluem uma desqualificação em 1998 por morder e meter o dedo nos olhos de Karimula Bakalaev. 2 anos mais tarde ele acertou uma cotovelada na nuca de Dan Henderson e no ano seguinte ele aprontou contra Don Fry, enfiando os dedos nos olhos dele para tentar escapar de uma finalização e transformar Don Fry no maluco do Enigma do Horizonte. O árbitro levantou a mão de Fry ao final da luta e Yvel ainda teve a cara de pau de empurrar o árbitro, mas ele conseguiu piorar ainda mais tempos depois. Em 2004, quando ele estava lutando contra H. Beckman, Yvel aparentemente ficou puto porque o árbitro ficava voltando a luta em pé sempre que eles chegavam nas cordas e decidiu descarregar suas frustrações na cara do árbitro, dando um soco na covardia e depois chutando o cara no chão. O juizão até que aguentou bem e Yvel foi obviamente desclassificado. O Pride não queria mais saber dele, mas o Affliction o contratou para lutar na Califórnia e mais tarde o UFC ainda contratou esse maluco. Ele perdeu todas as 3 lutas que fez no UFC e só admitiu os erros cometidos anos depois, em uma entrevista ao MMA Weekly. Isso só aconteceu 4 anos depois da sua terceira suspensão, quando ele estava suando para conseguir uma liberação para lutar. A maioria acreditou nas desculpas dele, argumentando que simplesmente não tinha autocontrole para competir em uma jaula em um esporte com regras, mas eu tendo a concordar que fizeram muito bem em manter esse cara banido. Número 5, Mike Kyle. A maioria de vocês provavelmente nunca ouviu falar de Mike Kyle, e eu mesmo reconheço que nunca tinha ouvido falar dele, ainda mais porque esse é um nome bem genérico de americano mesmo, mas tudo mudou quando eu fui fazer essa lista. Ao que tudo indica, o cara é um pela-saco. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele cometeu várias faltas ao longo dos anos e nunca demonstrou nenhum remorso. Isso inclui morder Wes Sims durante sua estreia no UFC e simplesmente cagar quilos, o que deixou a torcida puta. Depois ele deu joelhadas no saco do pobre coitado do Justin Ehlers e enfiou os dedos nos olhos de Kosaka no Pancrase 8, o que levou a uma decisão técnica, além de fazer a mesma coisa na luta seguinte contra Krzysztof Sosinski. Ele conseguiu piorar tudo com Brian Olsen no WEC, acertando um tiro de meta ilegal e tendo que ser contido pelo árbitro enquanto tentava bater ainda mais no adversário já desacordado. O cara era simplesmente nojento. A desculpa dele é que foi puro instinto, o que não é realmente uma desculpa.
Ele disse que estava treinando para lutar no Japão, onde os tiros de meta são legais, mas ele não lutava no Japão há mais de um ano e já tinha lutado 3 vezes nos Estados Unidos desde então, onde os tiros de meta são ilegais pra caramba. Mike Kyle definitivamente merece lugar nessa lista. Número 4, Wes Sims. O peso pesado Wes Sims tinha um pouco de personalidade e dava pra notar isso quando ele entrou na casa do Tuff para a temporada de pesos pesados. Um dos meus momentos favoritos foi durante a demonstração de suas habilidades de ninja enquanto ele escalava a casa do Tuff, e esse foi o auge dele no UFC mesmo. Ele vai dizer que venceu sua primeira luta no octógono contra Frank Mir, mas vai ignorar o fato de que pisões na cabeça são ilegais. Frank Mir era um promissor peso pesado quando enfrentou o Sims no UFC 43 e quase levou o braço dele para casa no primeiro round, mas o cara tem 1,90 m, então simplesmente se levantou e jogou o Mir no chão. Já livre do armlock, ele decidiu segurar na grade para se equilibrar e pisar na cara dele quantas vezes fossem necessárias. Eu não sei se o Wes não conhecia as regras ou se gosta de fazer besteira, mas ele se esqueceu que estava numa luta profissional e simplesmente acabou com o pobre coitado do Frank Mir. Pisões na cabeça eram e ainda são ilegais no UFC, bem como segurar na grade. Joe Rogan conta que é por causa de lances como esse que eles foram banidos do UFC, porque você poderia prender o adversário contra a grade e pisotear sem dó nem piedade. Wes ergueu os braços como um gladiador romano, absorvendo toda aquela energia da multidão. Eles se enfrentaram de novo e Frank Mir venceu por nocaute. Wes manteve o discurso de que ele foi o único a derrotar Frank Mir em lutas consecutivas, vai entender. Número 3, Bob Scriver. A não ser que seu nome seja Joe Dirty ou algo assim, ter o apelido de sujo dificilmente será uma coisa boa, ainda mais se você for um lutador. Ninguém queria lutar com esse cara. Basta olhar para a cara do Matt Linden, por exemplo. Eu vou te dar 3 motivos que explicam por que o Bob recebeu esse apelido. Ele era famoso por seu comportamento errático ainda nos eventos pequenos da Holanda e fez muita besteira no Pride contra Dahiro Matsuki. O holandês Bas Rutten estava comentando o evento e não ficou muito surpreso com o que viu. Nessa época era ilegal chutar na cabeça de um oponente quando ele estava de bruços no chão, então pode riscar isso da cartela de bingo do Bob Scriver. Não demorou muito para ele dar esse golpe em Matsui e receber um cartão amarelo. E teve mais, como cotoveladas na coluna e socos depois do fim dos rounds, segurar as cordas. Alguém já fez o bingo? A sequência final foi de longe a pior de todas. O Bob estava mantendo o Matsui preso no corner quando decidiu agarrar as cordas para poder dar socos ainda mais fortes no rosto dele. O gongo suou e ele simplesmente decidiu dar uma bicuda na nuca do cara. Que isso, maluco? Foi ilegal de tantas maneiras que eu nem sei por onde começar. O Bob foi obviamente desclassificado, já que ele gostava de criar regras próprias durante as lutas. Número 2, Gerard Gordeau. Comparado a outros caras que entraram no UFC 1, ser um kickboxer holandês de 1,90 m definitivamente te dava alguma vantagem, ainda mais quando outros ali não pareciam levar o menor jeito pra coisa, mas eram os primórdios do esporte e Gordeau conseguiu chegar até a final do torneio e perder para Royce Gracie. O holandês continuou lutando MMA depois disso, quer dizer, ele só fez mais uma luta depois do UFC 1, mas já é alguma coisa, né? Gordeau foi pro Japão 2 anos mais tarde para competir no Vale Tudo Japan de 1995, enfrentando Yuki Nakai, um lutador japonês de 1,70 m, mas com um cartel de 8-1 no esporte, a maioria das vitórias vindo por finalização. Gordeau enfiou a porrada nele em pé, o que obviamente aconteceria quando você passa a luta inteira tentando botar um gigante para baixo. A desculpa do Gordeau pro que aconteceu a seguir foi simplesmente horrível. Segundo o próprio, ele disse ao árbitro que Nakai estava apanhando demais e que ele deveria parar a luta ou os danos poderiam ser irreversíveis. Tá, esse foi o segundo evento de MMA que ele lutou e o primeiro foi o UFC 1, promovido como 2 homens entram e só um sai, mas eu acho que ele levou tudo longe demais. Por outro lado, por que diabos você pensaria? Bem, eu acho que eu já bati bastante nele, então eu vou cegá-lo para sempre. Foi exatamente isso que ele tentou e aparentemente a culpa é do árbitro. Em suas próprias palavras, ele enfiou o dedo nos olhos e cegou Nakai, mas que tudo ficou em segredo para proteger a imagem do MMA. Essa foi a última luta de MMA de Gordeau e eu acho que foi melhor assim. Ah, eu esqueci de mencionar que Nakai sobreviveu a tudo e finalizou o holandês no melhor estilo demolidor. Número 1, Vyacheslav Datsky. Eu não sei nem por onde começar com esse cara. Se você é muito fã de MMA, mas não conhece o nome Vyacheslav Datsky, então parabéns. Você conseguiu fugir de alguma das histórias mais bizarras e horríveis desse esporte. Datsky fez coisas realmente horripilantes fora do esporte, mas por hoje vamos focar só no que aconteceu dentro das jaulas. Para começo de conversa, ele é um maníaco completo. Suas principais técnicas consistem em correr e dar cabeçadas, o que funcionaram muito bem para jogar os adversários para fora
do ringue, dar cambalhotas ao invés de jabs e danças para distrair os oponentes e algumas outras posturas realmente doidas, além de enfrentar 2 adversários de uma vez só e tentar uns chutes voadores. Mas quando se trata de quebrar as regras, ele era de outro nível. Ele simplesmente ignorava quando o árbitro mandava parar ou passava a mirar as bolas do rival, só para machucar ainda mais, o que além de ilegal é imoral. O rapaz simplesmente destruiu os bagos de Vitaly Shraba. Pobre coitado, ele também deu uma dedada no olho, usou as cordas para impedir quedas e mais uma pá de bizarrice ao longo de sua carreira. O cara não só jogou o livro de regras pela janela, como tacou fogo nele. Ele não via problema nenhum em quebrar as regras, mas parece que nem sabia que existiam regras mesmo. Date-se que estava envolvido em muitas outras coisas controversas e talvez seja o lutador de MMA mais louco de todos os tempos. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do Belion_Plays. E um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @cool2me_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.